que tem potencial mesmo de seleção brasileira. Então o Flamengo tem vendido muito bem. Agora esse caixa aí, essas vendas também anteriores, também tinha um buraco muito grande para ser coberto, né? Eu acho que agora acontece a mesma coisa. O dinheiro é ótimo do Gerson, ótimo, mas o Flamengo está lá pensando, vou usar como esse dinheiro? Uma parte para abater as minhas deficiências por causa da pandemia, uma parte para reforço. A gente começa a ler notícias, vai aproveitar o que tem em casa, espera esse se recuperar, aquele outro ficar mais experiente, ou busca um experiente como o Renato Augusto, que eu estou lendo aí, que pode, pelo menos para a torcida, agrada muito. Eu acho que o Flamengo vai fazer isso com calma, eu acho que não vai ter um desespero assim, já não, puxa, vendeu amanhã, ele está indo, já tem que vir outro aqui, não. É uma conversa para Rogério Ceni, para diretoria, olhar para o elenco. Todos que estão no elenco, e tem gente com qualidade para entrar no time, eles não têm necessariamente a mesma característica, né? E o Gerson tinha um papel fundamental ali no time, né? Tem ainda pode jogar alguns jogos e tal, e tem um papel fundamental. É muito difícil. Tem gente boa para entrar ali, se recuperar, meninos com grande potencial, tem. Pode fazer um arranjo ali, volta o Arão ali, faz o Diego. Tem, mas não é a mesma coisa. Não será a mesma coisa, inclusive pela qualidade muito grande e pelas características do Gerson. Mas não imagino que diante, mesmo com todas essas vendas, mas diante dos problemas financeiros, e o Flamengo já havia dito que precisaria vender, fosse quem fosse, porque realmente a pandemia causou isso. Eu não acredito que vai usar o mesmo dinheiro, porque com o mesmo dinheiro não vai comprar um Gerson, com a mesma qualidade do Gerson. Então vai ter que fazer aí uma manobra, usar, eu acredito, boa parte para cobrir lá o rombo, para não deixar que o rombo aumente, para ficar bem nas finanças, e aí pontualmente procurar um jogador aqui ou ali, um que já não custe tão caro, mas que seja eficiente, que talvez não precise pagar por ele só salário, enfim, essas oportunidades vão aparecendo, mas não sei se é de hoje para amanhã, não. Acho que a coisa vai ser feita com calma, porque todo mundo tem dívida para pagar e sabe disso, e não é à toa, senão o Flamengo não estaria se desfazendo de ninguém. Dani, diga. A gente sempre lamenta quando o clube brasileiro, os clubes brasileiros, o futebol brasileiro, ele é um grande produtor de jogadores. Você tem na Europa, no mundo todo, jogadores distribuídos por toda parte. Então nós temos sempre, digo aqui, nem é brincadeira, para mim é a maior verdade, que a gente tem a melhor terra e as melhores sementes. A gente só não sabe plantar direito e usar essa semente e deixar a planta crescer. Mas um clube, toda vez que um clube vende, nem sempre é um sinal de derrota. Eu não estou me referindo especificamente a esse caso, mas o que acontece? Um clube produz jogadores dos mais variados níveis. Você tem o nível Vinícius Júnior, que o interesse é do Real Madrid, topo do futebol mundial, e você tem jogadores que podem interessar para uma equipe dos Estados Unidos, para uma equipe, de repente, nível C da Europa, e eles também vão gerar valor. Então, a tua fábrica, que é a divisão de base, produz vários níveis. Então, é importante que o clube continue produzindo justamente para efetuar essas vendas. Jogadores de 3, 2, 5, 1,5, tal. Bom, imaginar um jogador que sai da base e custou 1,5 milhão de euros. Hoje, Daniela, isso aí dá quase 10 milhões de reais. Se um menino, por um valor baixo, esse valor é baixo, ele pega e ele paga toda a base o ano todo. Então, os clubes brasileiros têm que produzir jogadores de todos, claro, o mais alto nível é o desejável, mas nem sempre vai ser assim. Então, esta fábrica pode abastecer times de todas as prateleiras no futebol mundial. E o Flamengo, na lista que a gente viu ali, tá assim. Tem jogador que não vai ser mais difícil jogar lá, foi vendido. Jogadores que a gente vai lamentar, como o Vinícius Júnior, mas também rendeu uma fortuna. Então, acho que o clube brasileiro tem que ter essa expectativa de produzir para o mercado mundial e produzir bem. É só lembrar, né, professor, que o Viseu bateu e voltou, né? Exatamente. Viseu foi, bateu e voltou 2 vezes, né? E aí? Era para ter vendido ou não? Era, né?
O dinheiro entrou. Mundo ideal é outro, né, Calçade? O mundo ideal é outro. Né? O mundo ideal seria produzir, deixar essa árvore crescer aqui no futebol brasileiro, né? E aí sim você vê, pô, esse cara é excepcional e permanecer. Mas economicamente isso não é viável. Por isso, quando o Calçade diz isso, eu acho que se vende em vários níveis mesmo. Alguns muito longe ainda de estarem bem preparados. Aí por isso também vão para outros mercados mais paralelos. Mas longe ainda de terem terminado toda a maturação que precisava. Tem muito jogador de base que vai embora e não sabe cabecear, não sabe chutar com a perna esquerda, se ele é destro, mas ele já deu 3 dribles ali, o cara lá fora já se encantou, fala, esse tem potencial, vamos levar e tal. E ele vai lá fora sem antes estar lapidado. Mas é isso, precisa pagar as contas, aí vai se vendendo. Infelizmente, né? E a Europa, né, Mauro, ela acaba gostando disso, porque ela leva o jogador muito novo, às vezes um preço abaixo de mercado. A gente vai continuar falando de Flamengo, mas deixa eu botar um fogo no parquinho aqui, deixa eu chamar mais um integrante para essa roda aqui de conversa, porque tava faltando uma pessoa importante nesse futebol na veia, né? Fábio Sormani está agora entre nós. Vou te dar meu boa noite, Sormani. Já falando desse Flamengo, a gente está falando aqui da importância de vender jogador para fechar o caixa. O Rodrigo Muniz é um que está na mira do Genk, da Bélgica, e com o euro no valor que está aqui, renderia 33 milhões de reais, 5 milhões de euros, e tudo bem, é necessário, mas o Gerson já saiu desse time principal, e como eu sei que você não mede palavra, não está na hora de começar a tomar cuidado, não, com tanta gente indo embora e sem contratar ninguém? Tudo bom, Dani? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para o fã do esporte também. Precisa fazer dinheiro, né? O pessoal está dizendo, né? Os companheiros estão falando e todo mundo sabe, época de pandemia, você fica privado aí do dinheiro da bilheteria, de sócio-torcedor e outros dinheiro que vem a reboque, né? De tudo isso, e você não tem, você tem que vender. Você tem que vender. O Gerson não sairia do jeito que saiu se fosse uma época diferente da atual. Ele acaba saindo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como fazer. O Rodrigo Muniz vai sair, vai fazer falta? Não vai. Não vai. Já tem 2 centroavantes lá. Aliás, poderia não ter o Pedro e ter o Rodrigo Muniz. E esse seria o mundo ideal para o Flamengo. Porque é um luxo para o Flamengo ter o Pedro. Para quê? Para quê? Você tem um jogador caro desse, com salário elevado, para ficar no banco. Peraí, Sormani, só um minutinho. Fábio Sormani, eu dou para você a oportunidade de você angariar a torcida do Flamengo para o seu lado, de você fazer a nação te abraçar, e você quer mandar o Pedro embora, você está querendo vender o Pedro, é isso mesmo que eu estou entendendo? É que eu ficaria com o Rodrigo Muniz, eu negociaria o Pedro e seguraria o Gerson. Você entendeu? Eu entendi dessa forma também, viu, Dani? Eu estou implicando com ele. Esse é o raciocínio. Você abre mão do Gerson porque você precisa de dinheiro. Mas se você não tivesse contratado o Pedro, você talvez não precisasse vender o Gerson hoje. Porque para a reserva do Gabriel você tem o Rodrigo Muniz. Entendeu? Então eu acho um absurdo num futebol pobre e praticamente falido como o nosso, a gente ter uma agremiação como o Flamengo, tendo Gabriel e Pedro para a mesma posição. Sendo que um está na seleção principal e outro está na seleção olímpica. Você entendeu? Agora, vendeu o Gerson, pegou o dinheiro. O Fernandinho do City está aí na praça. Talvez ele volte para o Brasil. E só tem 2 ou 3 times aqui no Brasil em condições de pagar um salário para ele próximo do que ele ganha na Europa. Um deles é o Flamengo. O Santos sonha com o Fernandinho. Porque o Fernandinho é torcedor do Santos, que a família é toda santista, já postou um negócio no Instagram, falando sobre o Santos, etc e tal. O Santos não tem a menor condição de contratar o Fernandinho, só se ele topar jogar de graça, praticamente de graça. Entendeu? Agora, o Flamengo tem condição de contratar. Se ele perde o Gerson e contrata o Fernandinho, não fica legal? Não fica legal? Você entendeu? É isso que eu falo. Olha, a gente pode criticar a direção do Flamengo por atitudes que eles tomam, né? Até em função da pandemia, decisões equivocadas, pressões indevidas e tudo mais. Mas se tem uma pessoa dentro do futebol do Flamengo que conhece o futebol, é o Marcos Braz. Pode ficar tranquilo, torcedor do Flamengo, que coisa boa vem pela frente aí.
Ó, deixa eu aproveitar esse gancho do Sormani aqui. O Sormani nunca chega devagar, né? Eu gostei desse negócio que ele falou e eu quero ouvir vocês. Não que eu concorde, mas eu gostei da colocação. O Zé já disse que entendeu o que ele quis dizer. Então era melhor não ter comprado o Pedro para não ter que se desfazer do Gerson? Eu quero ouvir todos vocês sobre essa escolha que o Flamengo fez. Vai você na sequência aí, Zé. Não, eu acho que o Flamengo não contava com a pandemia, né? Isso é o que acho que acredito que está pressionando muito o Flamengo nessa questão financeira, porque eu acho que se nós não tivéssemos a pandemia, provavelmente o Flamengo lotaria o Maracanã, o dinheiro de arrecadação dos jogos seria um dinheiro... Mas a compra do Pedro foi em dezembro de 2020, hein? Sim, não, mas mesmo assim, né, Dani? Mesmo assim, eu acho que o Flamengo teria um dinheiro em caixa que não pode contar com ele agora. Né? Eu acho que seria uma forma de poder segurar o elenco, e você começa a trabalhar, você começa a mesclar, porque é sempre bom. O Flamengo está vendendo jogadores desse preço porque o Flamengo é o time da onda, é o time que no momento joga o melhor futebol, então você potencializa o seu jogador. Se você tem um time ruim, você não vai vender o seu jogador por 40 milhões, você vai vender o seu time por 10, você vai vender o seu time por 15. Né? Então eu acho que isso, nesse caso, o Flamengo, eu acho que ele teria outras receitas, ele teria além do clube, né? Além do time, além das conquistas, ele teria a receita do estádio. Quanto que o Flamengo arrecadava por jogo na época e que ele poderia arrecadar agora também? Né? Eu acho que é muito dinheiro. A gente está falando de um clube que arrecadou, se eu não me engano, com a venda dos jogadores, quando o Flamengo ganhou em 2019, ganhou tudo 800 milhões, 900 milhões. Eu acho que o Flamengo cairia um pouquinho a receita, sim, mas não tanto ao ponto de ter que vender todos, porque você valorizaria todo mundo e você teria o direito também de renegociar os seus contratos. É só lembrar como o Landim e essa diretoria trabalhou na pressão de renegociar os contratos, aquelas coisas todas que poderiam beneficiar o Flamengo ainda mais. Eu acho isso, acho que se tivesse um time bom e sem pandemia, eu acho que o Flamengo não teria não que não teria essa necessidade, mas eu acho que pensaria e endureceria ainda mais a venda do Gerson. Não duraria 15 dias, 20 dias ou um mês, duraria muito mais, porque o Flamengo ia ter o dinheiro em caixa entrando. Né? E aí, por causa disso, você não vai me responder, é isso? Não, no sentido de vender... Não, eu acho o que era melhor? Ficar com o Gerson e não ter o Pedro? Ou dessa maneira? Essa pergunta? Não, eu acho que seria melhor, por exemplo, você ficar com o Gerson, porque no momento ele é o titular. É isso. Porque o Pedro, você ainda tem um substituto, né? Teoricamente, quer dizer, o Pedro é substituto do Gabigol. Né? Então você está entre aspas, né, você está trabalhando com o reserva e titular. O Gerson é titular, se for levar nessa linha de raciocínio, e o próprio treinador, eu acho que na grande maioria, tem assim, de certa forma, concorda um pouco com o Rogério, que o Rogério no começo do ano falou que teriam dois jogadores que seriam difíceis de encontrar peças de reposição, o Everton Ribeiro e o Gerson. Né? Então, se você tira o Gerson, hoje nós estamos falando, quem seria o substituto do Gerson? Então, nesse caso, para mim seria mais vantajoso, por exemplo, vender o Pedro pela condição de ter já um jogador que faz a função do Pedro. Joga no ataque, né? Não com outras características, que seria o Gabigol. Né? Mas, Mauro, aí não tem essa coisa de não ter o substituto? Diga. Se não tem o Pedro? Então, olha só. Olha só, se a situação fosse... se fosse no momento agora, se agora o Flamengo tivesse que estar pagando o Pedro, ou para isso vender ou não o Gerson, é uma outra situação. Quando comprou lá, não imaginava que chegaria a essa situação. Mas acho que fez muito bem comprar o Pedro. Não sei até onde vai o Rodrigo, não sei. Daqui a pouco joga Pedro e Gabigol juntos. Você poder se dar o luxo, já que ele está podendo... Você ter o jogador da seleção principal, jogador da seleção olímpica, titulares, quem sabe, parece que hoje o Gabigol não será, mas enfim. Agora, se a situação fosse agora, aí se fosse agora, o Sormani ia falar assim, não, claro, eu vou desfazer do Pedro, não quero comprar o Pedro, porque eu não posso tirar o Gerson. Acho que não é só o Gerson, não, a gente sabe da importância do Gerson. O Rogério ali, se perdeu a Arrascaeta, também fica difícil repor. Everton Ribeiro, assim, são características diferentes daqueles que ele tem para colocar no lugar.
Imagina os fiéis, a igreja vai fechar, entendeu? Se bem que não precisa fechar, né? Ele pode ir para a Europa, por exemplo, a igreja permanece aberta. Desculpa, é só uma brincadeira de mau gosto. Eu sei, não, mas enfim.